Olá, bem-vindos então ao módulo 4. E neste módulo 4 vamos estudar estruturas de decisão em C++. Portanto, as estruturas de decisão em C++ que nós vamos estudar neste módulo vai ser a estrutura de decisão se ou if. Portanto, é uma das principais estruturas de controle de acordo com uma condição lógica. Portanto, lembram-se que demos na outra aula que as condições lógicas podem ter como resultado verdadeiro ou falso. Portanto, ou seja, com a estrutura se, if, nós vamos analisar uma estrutura lógica e de acordo com o resultado que der, portanto, verdadeiro ou falso, nós vamos seguir caminhos diferentes ao longo do nosso programa. A outra estrutura que também vamos estudar ao longo deste módulo vai ser então a estrutura de seleção switch, portanto, que é uma estrutura também que permite tomar decisões diferentes e é muito utilizada quando temos várias alternativas. E então, nesta primeira videoaula deste módulo, vamos então estudar a estrutura condicional se, ou if, na linguagem C++. Portanto, como é que esta estrutura funciona? Então, nós temos, se a condição for verdadeira, portanto, vamos ter uma condição relacional, portanto, que vai ter como resultado um resultado lógico, portanto, verdadeiro ou falso. E então, se essa condição for verdadeira, vamos fazer um determinado conjunto de comandos. Portanto, os comandos podem ser um ou vários. Portanto, temos à esquerda o se mais simples, portanto, temos o se que analisa uma condição e só vai fazer os códigos da condição ser verdadeira, portanto, e termina o se. Se a condição não for verdadeira, não faz nada e salta para o próximo bloco de comandos. No lado direito, temos então um se composto, ou seja, temos um se com os comandos para o caso da condição ser verdadeira, se não, temos os comandos caso a condição não seja verdadeira. Portanto, os primeiros comandos 1 e 2 vai ser quando a condição toma o resultado de verdadeiro e os comandos 3 e 4 vão ser corridos quando a condição for falsa. Portanto, esse é o se composto. Portanto, em C++, a estrutura if está de acordo com este slide. Portanto, temos a nossa condição entre parênteses e depois de seguida temos as chavetas que vão ter os comandos que vão ser corridos, compilados, quando a condição for verdadeira. Portanto, é aí que o exemplo em baixo. Portanto, temos a variável x que toma o valor 20, temos a variável y que toma o 18, e então, se x for maior que y, portanto, o nosso x que vale 20 e o y vale 18, portanto, temos uma condição verdadeira, o que é que vai aparecer? Vamos imprimir no ecrã x é maior do que y. No caso à direita, temos então o if composto, portanto, temos o if, entre parênteses, a nossa condição. Depois temos chavetas que abrem e fecham para os comandos verdadeiros. A seguir temos o else, que é o nosso senão, e depois outra vez chavetas e os comandos caso tenhamos então a nossa condição falsa. Portanto, esta é a nossa estrutura, o nosso fluxograma da nossa estrutura if. Portanto, temos o nosso início, temos então a nossa condição, onde vamos verificar, por exemplo, se o A é maior que o B. Como é uma condição lógica, tem dois resultados apenas, ou verdadeiro ou falso. Portanto, se for verdadeiro, irá fazer um conjunto de comandos, se for falso, fará outros. Portanto, no caso de ser falso, termina o nosso if, se for o if simples. Portanto, temos aqui, então, um exemplo então, de uma estrutura condicional em C++, de if, do tipo simples. Portanto, temos então uma variável do tipo bool, a dizer que o tempo estiver bom, vai ser true. E então, temos a nossa condição, se a nossa variável, o tempo estiver bom, for igual a true. Lembram-se que o igual, só um igual é atribuição, dois iguais, estamos a comparar
uma variável com outra. Portanto, como em cima dissemos que a nossa variável, o tempo estiver bom, vale true, portanto, true vai ser igual a true. Portanto, temos essa condição, vai sair verdadeira. Portanto, vai imprimir no ecrã, dá um passeio a pé. Temos aqui então o exemplo de um se composto. Portanto, temos a nossa variável na mesma, temos o nosso variável o tempo estiver bom, portanto, se if o tempo estiver bom igual a true, vamos imprimir dá um passeio a pé. Se não, else, né? Else ou se não, vai aparecer no ecrã, vai até ao teatro. Portanto, neste caso, como a nossa variável vale true, não é? Vamos imprimir dá um passeio a pé. Portanto, ia ser este o resultado que íamos ver no nosso ecrã. Do lado direito temos então uma estrutura condicional, só que em vez com um comando apenas, temos com dois comandos. Portanto, temos, além de dar um passeio a pé na mata do bugalhão, temos também o diverte-te. E assim também temos dois comandos para a parte do senão, do else. Portanto, dentro da parte verdadeiro ou falso, podemos pôr os comandos que nós quisermos. Atenção, isto é bastante importante. Quando temos uma só condição, não é preciso pôr as chavetas. Portanto, só uma condição não é preciso pôr chavetas. Mais que uma condição, temos que pôr chavetas, porque sem chavetas ele só considera uma linha de código. Portanto, é preciso ter cuidado com isso. Portanto, se temos mais que um comando dentro do nosso if, temos que pôr sempre chavetas. Portanto, senão ele só faz uma linha de código, se não tiver chavetas. Portanto, ele só considera uma linha de código que pertence ao if. Portanto, é importante ter em atenção isso. Temos aqui outro exemplo. Portanto, também podemos ter um if com outro if lá dentro. Portanto, podemos ter quantos ifs a gente quiser uns dentro dos outros. Portanto, reparem, temos aqui três variáveis do tipo booleanas, do tipo bool. Portanto, temos um if composto dentro de outro if composto. Portanto, reparem, o que é que ele faz em primeiro lugar? Em primeiro lugar, ele faz este if. Portanto, este if, o primeiro, é o que manda, portanto, é o primeiro que vai ser analisado pelo compilador, portanto, ele vai verificar se o tempo estiver bom igual a true, portanto, como esta variável está igual a true, ele vai correr o quê? Os comandos que estão dentro desta parte verdadeira do primeiro if. Portanto, ele vai correr esta parte, a parte baixa ele vai descartar, o compilador vai ignorar e vai correr este if else que está dentro do verdadeiro do primeiro if. Depois vai analisar novamente este if composto que tem aqui dentro. Então, encontrares um bom restaurante é igual a true? Não, portanto, não, porque aqui definimos que estava false. Portanto, vamos ignorar esta condição e o que vai sair vai ser esta. Portanto, como isto deu falso, vai imprimir o cout que está dentro do else do segundo if. Portanto, é isto que vai aparecer no nosso compilador. Também podemos ter o if aninhado. O que é o if aninhado? É termos um if else e a seguir logo outro if. Portanto, reparem, temos várias condições a serem verificadas ao longo do nosso programa. Portanto, ele vai verificar se o tempo está bom. Portanto, como o tempo se for igual a true, portanto, ele ia logo imprimir este. Se por acaso o que é que ele ia fazer o programa caso esta desse false? Ele ia verificar a seguir a segunda condição, depois, se esta também fosse false, ia verificar a terceira, e em caso nenhuma destas anteriores ser verdadeira, então ia imprimir o último senão. Portanto, é assim que funciona o nosso if aninhado. A seguir, vamos fazer uns exercícios de if para consolidar os conhecimentos.